dos elementos dos trajes regionais vienenses sobre os quais menos se fala: o calçado e as meias. Consoante o tipo de traje, assim como as condições climatéricas, assim variava o calçado e as meias. Deste modo, como poderemos perceber mais adiante, desde as botas de pau às chancas, passando pelos socos, socas e chinelas, o uso de meias ou piucas em lã ou algodão, para além do tipo de traje, também variava consoante o sexo do usuário. Ou seja, regionalmente existiam variações entre o calçado das mulheres e dos homens. Geralmente, as botas de pau, também designadas por botas de cano, eram apenas usadas pelas mulheres de Ariosa, Carreço, Afife, Freixeiro de Soutelo, Amonde e São Lourenço da Montaria. Os trajes que aqui vemos são trajes de Monte de Afife e Ariosa. Este tipo de calçado, usadas com um par de meias de lã, consistia numa sola em madeira e agáspia e cano em cabedal. A gáspia é presa à sola com tachas. Tal como as chancas, socos e socas, também as botas de pau levavam tachas na parte inferior para que o calçado não se desgastasse muito rapidamente. Popularmente, estas tachas eram designadas por tacholas. Mais ainda, este tipo de botas femininas, regra geral, usavam-se para os trabalhos do monte ou durante o período estival. Embora estas também fossem feitas no concelho vienense, dado que na feira de Ponte de Lima estas eram mais baratas, várias famílias se deslocavam a esta terra de barco para lá as comprarem. Regionalmente, as chancas também eram apelidadas de chancas de madeira ou chancas de ponte, do mesmo modo que as botas de pau, também as chancas eram feitas em cabedal, o qual era pregado à gáspia de madeira, por norma de amieiro. Reparem agora neste conjunto de trajes de trabalho de Afife, Carreço, Miadela e Alvarães. As chancas eram maioritariamente usadas pelos homens, embora em algumas freguesias mais montanhosas as mulheres também as pudessem usar. Quando os pais tinham possibilidades, especialmente para o inverno, as crianças pequenas também usavam chancas, pois ao apertar dificilmente as perdiam. Salvaguardamos aqui que nas freguesias da Miadela, Perre, Outeiro, Santa Marta de Portozelo, Serrelês e Cardielos, para os trabalhos acima referidos, regra geral, as mulheres e até mesmo os homens usavam socos com polainas em vez das chancas. Calçado mais usual para o trabalho no concelho vienense eram os socos. Este tipo de calçado tanto era usual para mulheres como para os homens e as crianças. Executados em madeira e cabedal, a gáspia dos socos diz-se de peça inteira, pois termina na parte de trás do pé ao nível do calcanhar. Reparem nestes trajes de Afife, Carreço, Ariosa, Vila Franca e Valdoneiva. O uso de socos era transversal a todas as atividades locais e usados em todas as freguesias do concelho vienense. Regra geral, este é o calçado adequado para a maior parte dos trajes de trabalho. De inverno, com um par de socos usava-se um par de meias de lã. Nos trabalhos de monte, como já anteriormente referido, usava-se um par de polainas de Saragoça, juntamente com um par de socos. Desta tipologia, temos de explicar que os socos masculinos usam a cor natural do cabedal e da madeira, já os socos femininos, geralmente, tanto a gáspia como a sola, são pintadas de cor preta.
de Sargaceiras de Castelo do Neiva, Chafé e Vila Nova de Anha, assim como duas peixeiras do bairro da Ribeira. Tratando-se de todo este conjunto de trajes de trabalho, podemos ver que todas estas mulheres usam um par de socos. Contudo, se as sargaceiras apenas os usavam até chegarem à praia apanhando o argaço descalças, outras mulheres, como não podiam andar descalças na cidade, usavam os socos quando iam vender o peixe pelas ruas de Viana. Anteriormente, ao descrevermos os tipos de calçado populares usados nos trajes regionais vienenses, mencionamos o uso de meias e piucas de lã, assim como de meias e piucas de algodão. Reparem agora nos trajes de trabalho de Amonde, Miadela, Santa Marta de Portozelo, Serralés, Barroselas e Vila do Punho. Tradicionalmente, na região vienense, a execução de meias e piucas era um trabalho quase sempre feminino, porque nas casas de lavoura das freguesias vienenses, o saber fazer meias, assim como o tecer, eram duas das técnicas artesanais que todas as raparigas tinham de saber. Na execução de meias e piucas, regra geral, utilizavam-se os fios de lã ou algodão. As piucas, também designadas localmente por coturnos, são um tipo de meia sem pé, usadas pelas mulheres desta região. Quanto à sua confecção de meias e piucas, tratando-se de uma renda manual, são executadas com recurso a 4 agulhas. Os trajes de domingar que agora vemos são da região de Viana do Castelo, mais precisamente da Miadela, Santa Marta de Portozelo, Vila Franca e Vila Nova de Anha. Atualmente, muitas pessoas confundem as socas com os socos. No entanto, esta confusão geralmente apenas ocorre entre os socos femininos e as socas. As socas trata-se de um tipo de calçado exclusivamente feminino. A confusão existente entre estes dois tipos de calçado deve-se ao desconhecimento por parte de muita gente que, enquanto que nos socos femininos a gáspia é inteira, uma peça inteira, nas socas apenas se coloca meia gáspia, meia peça. Porém, temos de ter em conta que os socos se usavam para o trabalho. Já as socas se destinavam apenas para se ir à missa, ao domingo ou ir à feira. Assim, nos trajes de domingar, geralmente usa-se um par de socas com piucas de algodão, com saia de linho, ou com piucas e meias de lã, piucas de lã e meias de lã com saias da teia. Como curiosidade, várias anciãs vienenses descreveram no passado que as socas eram mais caras do que os socos. Continuamos a ver outros trajes de domingar do Val do Neiva, de Castelo do Neiva, Chafé e Vila Nova de Anha. Geralmente o fio de lã era fiado em casa e destinava-se quase sempre para meias e piucas de traje de trabalho e de domingar. O
fio de algodão, no passado designado por fio da Escócia, de torção mecânica, destinava-se essencialmente para as peúcas dos trajes de domingar e para as meias dos trajes de festa e cerimónia. Mais ainda, enquanto que as meias e peúcas em lã possuíam pontos mais simples, as peúcas e as meias de algodão costumam ser mais elaboradas. O formato de socas e chinelas, consoante as modas, foram evoluindo e mudando, desde o final do século XIX até cerca do período da Primeira Grande Guerra. A maior parte dos socas e chinelas arrebitavam na frente. Como descrito por alguns sapateiros, este tipo de calçado, com tal característica, requeria um molde específico. A estes modelos sucederam-se outros, os quais, já sem a ponta arrebitada, variaram em pequenos detalhes. Como podemos ver agora neste conjunto de trajes à vienesa de Afif, Carreço e Ariosa, de imediato que nos apercebemos que as chinelas usuais nestas freguesias são sempre lisas. Já nas meias, enquanto que nos trajes à vienesa de Afif, regra geral, as meias são sempre lisas, já nos trajes à vienesa de Carreço e Ariosa, as jovens lavradeiras usam um belo par de meias rendadas, executadas à mão. Agora um conjunto de trajes à vienesa de Serrelês, Alvarães, Vila Franca e das terras de Gerais. Dos vários modelos de chinelas que podemos visualizar, geralmente apenas varia o tamanho da gáspia ou o tipo e cor dos bordados das chinelas. Reparem como esta peça é o suporte de todo o traje. Reparem também como todas estas jovens usam um par de meias de algodão rendadas. De trajes regionais vienenses, nos quais as meias rendadas mais se destacam, são nos trajes à vienesa. No entanto, se de um modo geral todos estes trajes possuem uma variedade de pontos, por exemplo, nos trajes à vienesa da Serra d'Arga, as meias costumam possuir dois padrões, um mais elaborado na parte frontal e outro mais simples na parte posterior. Contudo, na freguesia vizinha de Freixeiro de Soutelo, regra geral, as meias com um só padrão assemelham-se às usadas no Val do Lima.